O Toninho. Peraí que eu vou... Peraí, deixa eu ver aqui. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 53. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompe-se e pratica iniquidades, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 16 de 6 de 2009. Indicação 240/09 de autoria do vereador Círio Sinimbelli. Indicação número 241/09 de autoria do vereador Jeves Manuel. Indicações números 242, 243, 244 e 245/09 de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicação número 246/09 de autoria do vereador Luiz Fernando Cardoso. Requerimento número 064/09 de autoria do vereador Jeves Manuel. Requerimento número 065/09 de autoria da vereadora Romana Remor. Projetos de lei números PL/044, 045, 046 e 047/09 de autoria do vereador Jeves Manuel. Projeto de lei complementar número PLC/007 PE/09 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número PE/026/09 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Para uso da tribuna livre nesta noite, conforme solicitação do vereador Vanderlei Zilli, o Banco do Brasil, BESC, é representado neste ato pelo senhor João De Luca, superintendente regional do Banco do Brasil, e o senhor Juvenil Neves, gerente do Banco do Brasil, BESC, Agência Centenário, que discorrerão acerca da criação da Superintendência Regional Sul, dentre outros assuntos. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentrem ao plenário e tomem assento junto a essa mesa diretora. Gostaríamos de comunicar que vocês têm 30 minutos, né? Se puder, em 20 minutos, fazer essa explanação e ficar uns 10 para os questionamentos, para as perguntas, seria de grande importância. Com a palavra para os nossos convidados. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, a plateia. Meu nome é João Zanetti de Lucas, eu sou superintendente regional do Banco do Brasil, aqui na região de Criciúma. À minha direita está o Juvenil, que é o gerente do Banco do Brasil, da agência hoje chamada BB BESC, que é já a agência do Banco do BESC, com toda a infraestrutura e os sistemas do Banco do Brasil, ou seja, a partir do dia 17
de abril, o BESC deixou de existir enquanto instituição financeira e toda a sua estrutura foi transferida e incorporada pelo Banco do Brasil. Com a incorporação do BESC pelo Banco do Brasil, na região sul do estado de Santa Catarina, que tinham 30 agências do Banco do Brasil, ao agregar as agências do BESC, passamos a ter 72 agências Banco do Brasil, BB mais BB BESC. E a diretoria do banco entendeu, então, com isso, criar uma superintendência regional em Criciúma, que passou a existir a partir do 17 de abril, e encarregou a minha pessoa para cuidar desse pedaço de Santa Catarina, que representa aí algo em torno do potencial de negócio do Estado, algo em torno de 15% a 20%, que eu chamo da melhor parte de Santa Catarina, que é a nossa aqui. Então, me coloco à disposição da sociedade, do empresariado e de todas as pessoas que direta e indiretamente interagem com o Banco do Brasil, nessa região que vai de Paulo Lopes até Passo de Torres. A gente coloca o Banco do Brasil à disposição. Vou passar a palavra ao Juvenil para que ele conte também um pouquinho da experiência dele da incorporação, quer dizer, os desafios que foram no modelo Banco do Brasil atender clientes do BESC. Né? Os senhores acompanharam e viram que no pagamento a gente teve um volume de serviços bastante desafiador, mas ele mesmo vai dizer o que aconteceu e o que já foi resolvido. Juvenil, por favor. Senhores, boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Senhores vereadores, público geral. Muito obrigado por essa oportunidade, presidente, de nos proporcionar um momento aí de prestar alguns esclarecimentos, dirimir algumas dúvidas, né? Meu nome é Juvenil, eu sou gerente do Banco do Brasil, PB BESC, Avenida Centenário. Recentemente eu vim da gerência do Banco do Brasil de Araranguá, então conheço um pouco a região, né? Fiquei muito feliz de passar a ser cidadão criciumense, né? Já torcia pelo Criciúma antes mesmo, não tem nem um pouquinho de demagogia nisso. Então, com a nova mudança, a incorporação do BESC pelo Banco do Brasil, é lógico que toda mudança, né? A partir do momento que você está há 30, 40, 50 anos morando no mesmo local, quando você vai fazer uma mudança, você sempre tem algumas arestas, né? Mas a gente conseguiu superar todas as dificuldades. Fiquei surpreso com os resultados, né, da migração. Uma vez que você trabalha um sistema novo, de um dia para o outro, os colegas da antiga rede BESC passaram a contar com um sistema operacional totalmente diferente. Os clientes, então, muito mais, né, ficaram surpresos, desde o layout do extrato de conta, que passou a ser diferente para a interpretação, até cartão novo, conta nova, cara do gerente novo, agência nova, tudo diferente. Então, fiquei muito feliz porque com todas as alterações aí, os resultados foram bem positivos. É claro que a gente fez um trabalho prévio, uma preparação prévia, mas sempre fica alguma coisa ainda para fazer. Nós temos até final de julho para substituir ainda todos os cartões de posse dos clientes, aqueles cartões antigos, de cor verde, né? Substituir pelo padrão Banco do Brasil e BESC, aquele cartãozinho onde tem os dois logotipos das duas instituições financeiras. Isso está sendo feito gradativamente, na medida do possível, assim que o cliente tiver disponibilidade. Nós temos horário flexibilizado para atendimento, né? Fico feliz também porque até então os clientes da agência Centenário, aí em torno de 9 a 9.200 clientes, eles tinham duas opções para realizar suas transações. Essas duas opções eram a agência Centenário e a agência do bairro Próspera, e 3 aí já considerando o município bem com alto desenvolvimento, o Rio Maina, né? A partir do momento da absorção, eles passaram a contar com 28 pontos de atendimento, só na cidade de Criciúma.
Esses 28 pontos, a gente quer citar assim, Giasse Supermercado, Angelone, Posto de Gasolina, Shopping Center, Agência da Próspera, Agência Centro do Banco do Brasil, Centenário, Rio Maina. Então, somando todos esses pontos, são 28 pontos de atendimento, onde o cidadão e cliente do Banco do Brasil pode realizar suas transações, seus saques. Isso é cidadania, né? A partir do momento que você oferece maiores oportunidades, maiores pontos de atendimento com segurança, isso é cidadania. E a gente entende que antes, não que não havia cidadania, mas que havia uma certa dificuldade. Onde você imaginava que um aposentado, para sacar o seu aposento, tinha que ficar na fila, e tem que ficar na fila de determinados bancos, com chuva, embaixo da marquise, isso é desumano. E nós não, nós temos todos os pontos de atendimento para que seja realizada essa transação a partir das 8 da manhã, final de semana, até as 22 horas, né? É uma preocupação também do banco em direcionar para esses canais alternativos, porque é uma questão cultural também, né? Porque o cliente ele tinha por costume, de todo dia do provento, ir lá e sacar todo o recurso, 3 mil, 4 mil reais, e sair com esse dinheiro na rua. Os senhores observaram aí nos últimos tempos, aí, através dos canais de comunicação, principalmente da televisão, onde estão acontecendo assaltos após o saque realizado pelos clientes, assim que pisam na calçada. E isso é preocupante. Então, o que a gente está fazendo? A gente está orientando, olha, saca 1.000 reais hoje, 1.000 amanhã, para quem ganha 10 mil, 1.000 reais por dia durante 10 dias, e honra seus compromissos, para não precisar sair com toda essa grana na rua, né? Fico feliz também, porque com essa migração, eu que tenho quase 30 anos de Banco do Brasil, nós temos um portfólio de produto invejável, né? Vamos dar um exemplo. O nosso BESC, ele não contava com recursos para a agricultura. E nós sabemos, os senhores sabem, nós temos conhecimento disso, de que a região de Criciúma, ela também é altamente dependente no seu movimento econômico, do sucesso das operações da rural, ou seja, da agricultura. Os senhores há de concordar comigo que uma boa parte da população de Meleiro fazem suas compras no comércio de Criciúma. Isso é verdade. E Meleiro tem 86% de dependência do movimento econômico do setor agrícola. A própria Araranguá também faz compras aqui, eu sei porque eu saía de lá fazer compra aqui. Apesar de não ser agricultor, mas sei disso. Então, com a absorção, o Banco do Brasil passou a disponibilizar para toda a comunidade, para todo cidadão catarinense, mais essa oportunidade de participar desse crédito agrícola. Que depois o Deluca pode entrar aí e particularizar mais esse produto, que está destinado aos agricultores. E também um portfólio invejável na questão de micro e pequena empresa. Os senhores imaginem que somente o Banco do Brasil, falando de banco, somente o Banco do Brasil tem recurso para micro e pequena empresa para pagar em 5, 6 anos, com juros inferior à casa de 1%. Dependendo do projeto, com carência de 2 anos para começar a pagar o capital. Isso é só o Banco do Brasil que tem. Então, eu me sinto muito feliz de participar desse processo de migração, porque a gente conseguiu ver a diferença entre... Ninguém está aqui para menosprezar o nosso BESC, tá? Mas realmente havia uma carência de incremento, ainda você consegue perceber agora nitidamente a diferença entre uma instituição e a outra na questão de portfólio. Na questão de portfólio de produtos, de serviços e de informação para o nosso cliente e automaticamente para o nosso cidadão, né? Então, nós temos aí esses pontos de atendimento, onde funciona para saques, todas as transações que o nosso cliente necessitar. Todo o cliente que era da rede BESC anteriormente, ele tem todos os recursos que os clientes do Banco do Brasil possuem. Ou seja, um cidadão de Santa Catarina, vamos pegar um exemplo aí de Rio Maina, por exemplo, e estiver passeando lá em Brasília, próprios senhores vereadores, na oportunidade que estiver exercendo suas funções, com o cartãozinho do BBBESC daqui, vocês conseguem fazer todas as transações em Brasília, no Acre, Rio Grande do Norte e no exterior. Coisa que antes não tinha esse benefício estendido. Tá certo?
Muito obrigado por essa oportunidade e me coloco à disposição na agência Centenário para qualquer cidadão, sendo cliente ou não, para tirar alguma dúvida, resolver problemas, porque afinal de contas, se a gente criou um problema, a gente tem que resolver. E isso está sendo resolvido com todo o profissionalismo do banco. Muito obrigado. Eu queria complementar algumas coisas do Juvenil. Me permita, presidente. Sempre fica aquela pergunta, o que a sociedade ganha com isso, né? O Juvenil já falou a questão do atendimento e tal. Os senhores acompanharam os direcionadores do banco, enquanto banco público, enquanto banco de políticas públicas, e toda essa informações que chegaram recentemente no mercado sobre qual que é a orientação que o Banco do Brasil tem recebido do governo federal no que se refere a crédito. Então, além de você agregar a rede Banco do Brasil mais 42 agências, você vem com elas mais toda uma política de crédito que o Banco do Brasil adota. Então, e qual que é a orientação que a gente tem recebido da diretoria? Primeiro, forte ênfase na política de crédito a bens de consumo. Então, se reduz taxas, se avança na questão do CDC veículo, que nós, no final do ano passado, tivemos um certo recuo da iniciativa privada em relação ao financiamento de veículo. O banco permaneceu, manteve-se e expandiu o crédito. Você tem agora uma expansão considerável de crédito consignado com o servidor, tanto ativo quanto aposentado do governo do Estado. Nós temos casos em que o limite de um cidadão, ele mais que dobra de valor quando analisado do ponto de vista da metodologia do Banco do Brasil. E o Juvenil tocou num ponto que ele é crucial para a região sul, sobretudo as regiões não tão metropolitanas quanto Criciúma, que é a questão da agricultura familiar com a nossa linha de crédito Pronaf. Hoje você pega as cidades do sul do estado que vivem, por exemplo, do custeio do arroz, onde o papel do banco é decisivo no desempenho desta economia em função da quase monocultura do arroz. E o banco tem estado presente, e a orientação que hoje a gente recebe da diretoria é que expanda cada vez mais. Nossa proposta agora, pegando uma cidade, Maracajá, por exemplo, que é uma cidade que não era assistida por uma agência do Banco do Brasil. Você tem lá agora uma agência do Banco do Brasil que vai poder fazer, se não 100%, mas perto de 100% da demanda de crédito de custeio agrícola. Lá não só arroz, mas também fumo, outro tipo de cultura. Você chega e está presente com essa linha de crédito. E, fundamentalmente, presidente, a questão da micro e pequena empresa, que é uma responsabilidade e uma atribuição do Banco do Brasil de fomentar esta que é a maior geradora de emprego e renda da economia brasileira. Então, junto com o negócio Banco do Brasil incorporando o BESC, ou, em outras palavras, comprando o BESC, você traz toda uma política de crédito que repercute fortemente no desenvolvimento da economia do Estado. Então, esta é a nossa obrigação, esta é a nossa orientação por parte da direção do banco no que se refere à política de crédito e atendimento às pessoas. Antes de nós iniciar para as perguntas, gostaria de registrar a presença da comunidade da Vila do Lema, a presidente da Associação de Moradores, a Bernadette, em nome dela, cumprimento da comunidade, o ex-suplente vereador Luiz Simões, o suplente vereador Salésio Lima e as demais autoridades aqui presentes. A palavra está livre. Com a palavra o vereador Vanderlei Zilli. E registrar a presença do Edgar, sempre participando aí, o secretário do PMDB, sempre presente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, comunidade da Vila do Lema, em seu nome, cumprimentar toda a plateia. E agradecer aqui a presença do superintendente de negocial de varejo, João Zanetti de Luca. É natural de Criciúma? Eu sou da região. Porque Zanetti de Luca realmente são famílias tradicionais de Criciúma, né? E o Juvenil Ribeiro das Neves, gerente geral.
Eu digo que vai ser sempre juvenil, né? Nunca vai ser profissional, né? Mas, na verdade, a presença, o convite que nós fizemos que viesse essa casa, exatamente é para esclarecer algumas situações de que a incorporação da marca BESC, um banco tradicional do Estado, pelo Banco do Brasil, sempre queria alguma expectativa, né? E no início foi muito tumultuado, né? A gente sentia que a agência parece que não estava muito preparada para receber aquela contingente pessoal, porque até então o pessoal do Banco do Brasil começou também a trabalhar com a agência BESC. Então, quer dizer, aumentou o número de atendimentos, de negócios, de transações, e parece que assim o corpo, o funcionamento, a estrutura não estava preparada. E hoje nós vimos uma coisa diferente, que realmente hoje as coisas já estão fluindo normalmente, né, pela situação que se encontra o Banco do Brasil. Então eu gostaria de fazer uma pergunta, a criação novamente da Superintendência de Negócios do Banco do Brasil, coisa que no passado nós tínhamos e realmente foi, o que é que vem a fortalecer a indústria, o sistema econômico, financeiro aqui da região, qual é a autonomia que vai ter o gerente, né, para que realmente o cliente, né, do BESC ou de outras financeiras também possa usufruir, principalmente, né, as empresas aí que buscam recursos, e às vezes a burocracia é muito grande, né? Geralmente quem precisa do banco é quem está meio atrapalhado, e chega lá e exige certidão disso, certidão daquilo, o cara sai apavorado. Então saber o que a superintendência tem a oferecer a esse cidadão que quando procura o Banco BESC, o Banco do Brasil. Então seria essa situação, né? Mais uma vez agradecer a presença de vocês, acho que é importante, né? Que você esclareça, porque queira ou não queira. E outra coisa, a BESC, a marca BESC, a Mita vai mudar o logotipo do banco, a fachada do banco, é Banco do Brasil com o tempo, ou vai essa marca BESC que vai continuar ainda por muito tempo, até pelos padrões que a gente tinha, e tendo o conceito do Banco do BESC, do Banco do Estado de Santa Catarina? Muito bem, obrigado pela pergunta, vereador Zilli. Bem, o que muda, né? O que muda? Primeiro, quando você tem uma superintendência voltada para uma região, que é essa região sul do estado aqui, você consegue estar mais perto tanto do funcionário, tanto das agências, no que se refere à orientação, acompanhamento, observação e correção dos rumos, e sobretudo mais perto do cliente, né? Você está sintonizado com as demandas da clientela, de uma associação comercial, de uma Câmara de Vereadores, enfim, em qualquer entidade representativa do empresariado da sociedade, está mais próxima de alguém que, se não resolve o assunto, mas pelo menos o leva a uma instância superior, defendendo, enfim, agilizando o processo de solução. Então, a época, antes da criação, o sul do estado era acompanhado por Florianópolis. E mesmo o colega que, na época, ele reconhecia uma certa dificuldade de acompanhar de perto o andamento dos negócios. Então, hoje, a sociedade sabe que existe uma superintendência, onde fica, com quem fala. A gente já teve a imprensa, os jornais e tal, divulgando isso daí, e também incentivando que as pessoas que eventualmente se sintam insatisfeitas nos procurem, né, para que a gente possa fazer as correções devidas. Quando você está mais próximo, você também sente as demandas, e aí você direciona linhas de crédito, políticas, orientações e tudo mais. Com relação à questão da marca, o contrato prevê a permanência da marca associada, né, aquele que os senhores veem hoje, o logotipo do Banco do Brasil com o BESC, por mais 4 anos, né, Juvenil? Mais 4 anos esta marca. Lógico que, dependendo de alguma cidade, às vezes você faz uma reforma, às vezes muda um pouco. Não é o caso aqui da agência Centenário, mas em outras praças nós vamos ter que fazer algumas reformas, as instalações não são boas, e você faz os ajustes. Eventualmente ali você pode inverter, até botar Banco do Brasil e a marca BESC. Mas hoje o padrão é aquele que os senhores veem na Centenário. A palavra, vereador Lauro Pirola. Para registrar a presença do ex-vereador também, pastor Guzmão, que está presente aqui nessa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, pessoal da mesa do Banco do Brasil. Boa noite, vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste essa noite.
Queria só tirar algumas duvidazinhas que eu tenho quanto banco. Não que sou homem do dinheiro e negocio muito com o banco, não. Não é isso. Mas o banco, o que me trouxe de irritação não foi muito pouco, foi bastante grande. Nos últimos tempos, talvez tenha sido nessa transição aí de BESC para Banco do Brasil, eu quero dizer para vocês que eu tive umas 3 vezes no banco, deu vontade de sair correndo. Porque o atendimento pior eu nunca vi na minha vida. Mais péssimo eu nunca vi. Hoje, eu ainda tenho um pequeno comércio que um filho meu cuida. Ele ainda me disse, essa semana eu falei com ele, que o Banco do Brasil tem demorado um determinado tempo para atender cliente. Eu gostaria de saber se isso vai ser levado em consideração, se o Banco do Brasil realmente vai ficar bom, vai respeitar aqueles minutos de atendimento do cliente na fila, ou se aquilo vai se manter, ou se ele só apresenta linha de crédito para a empresa grande, mas o pequenininho que vai lá pagar uma conta, que vai lá tem que ficar na fila até cansar, se isso vai continuar assim ou se realmente vai mudar. Essa é uma das perguntas que eu tinha que fazer. E outra que o vereador Zilli já fez, seria quando um cliente ou uma empresa de médio porte ou pequena precisa de um banco, de um financiamento, se a burocracia continua sendo tão grande como era. Mas essa pergunta o vereador Zilli já fez, eu já fiquei agradecido. Então, quanto atendimento para mim, eu quero dizer que não só em banco, mas em qualquer loja de comércio, em qualquer lugar que a gente vai, é prioridade. E isso não tem acontecido com os bancos de Criciúma, não estou falando de todos. Mas o Bescão, sim, é um deles, Banco do Brasil também é e Bradesco também é. Quero dizer que ainda não está satisfatório o atendimento do povo, a reclamação existe. Vocês me perdoem, mas eu estou sendo franco, eu estou fazendo isso, não é crítica, é construtiva, eu quero ajudar. Porque eu também vou em banco e a minha família também vai em banco, nós também trabalhamos com isso. Então seria a minha dúvida que eu gostaria de tirar, e gostaria que vocês fizessem tudo para que realmente essa instituição fosse bem, porque Criciúma é uma terra boa, pode ter certeza disso, esse pessoal aqui é bom, merece um atendimento da melhor qualidade. Muito obrigado. Sem dúvida, senador. Nós temos ainda 5 minutos. Obrigado pela pergunta, vereador. O senhor está coberto de razão. No que a gente chama de virada, ou seja, quando a partir do 17 de abril que nós transformamos BESC em Banco do Brasil, logo em seguida, né, no dia 25, por aí, 26, nós tivemos o pagamento do servidor do Estado. E nesta data, o servidor, o aposentado, ele foi ao Banco do Brasil para sacar os seus proventos e fazer todos os demais procedimentos que eram necessários, e necessários com a presença do cliente, do servidor do Estado, que era o quê? Entre outras coisas, alterar a senha de acesso ao sistema do banco, que o do BESC utilizava uma metodologia de 4 dígitos e o Banco do Brasil de 6. Esse procedimento é um procedimento de segurança, não dá para você fazer sem a presença do cliente, do interessado. Embora a gente tenha feito toda uma divulgação para que as pessoas nos procurassem, para fazer esse procedimento, as pessoas vão ao banco, como o senhor disse, o menos possível, e vão no dia que tem que, no caso, fazer o pagamento. E aí, nós tivemos uma concentração muito grande de pessoas nos dias de pagamento. Era esperado que isso acontecesse, talvez não da dimensão daquela, né, Juvenil? Mas fizemos as alterações. Em Criciúma, vereador, nós tivemos um problema, que foi uma troca de arquivo com problema numa antiga agência do BESC que tinha aqui em Criciúma, e esse arquivo acabou indo para os computadores do Estado e voltou, vamos dizer assim, contaminado por algumas coisas. E nós tivemos aí, o Juvenil me corrige, eu acho que uns 300 casos de pessoas que o pagamento não caiu na conta por esse problema, que foi no mês seguinte corrigido, e hoje vocês, quem teve a curiosidade de ir no Banco do Brasil, no BESC, nos dias de pagamento, nós conseguimos colocar em normalidade e até com um fluxo de pessoas menor do que nós tínhamos antes. Com relação ao tempo, o Banco do Brasil vai respeitar, o Banco do Brasil respeita e procura respeitar sempre essa questão da lei da fila, do tempo todo. Obviamente, você tem dias no mês que há uma concentração ou de pagamento de título. O dia 10 ele é conhecido de todos, né, que tem todo aquele vencimento. O 5º dia útil, você tem ali alguns dias que é de concentração e que você, mesmo mobilizando as pessoas que estão
em outras áreas para atender o fluxo de pessoas nesse dia, você não consegue atender com a rapidez que a gente deseja e tal. Então, você tem situações, às vezes um feriado combina com um dia desses, você tem problemas. Mas, com a integração, e aí, toda uma política, um direcionamento, vereador, para a utilização de canais alternativos, nós temos percebido que a cada mês, esse fluxo, essa permanência de pessoas, além do prazo determinado em fila, está diminuindo. Com relação à burocracia, eu lhe digo o seguinte, nós temos situações e situações. Nós temos, quando o senhor colocou muito bem a questão da micro e pequena empresa, quando você trata uma relação com uma empresa falando de uma linha de crédito chamada Progero Urbano, que é a melhor e mais indicada para micro e pequena empresa, nós estamos utilizando o recurso do governo federal, recursos subsidiados. E lá a própria lei, é uma lei, tanto a lei quanto a norma do Banco Central, exige uma série de certidões, que nós somos obrigados, né, por lei, a exigir. Então, volta e meia, a gente se depara com situações que o cliente, que o interessado, mas é burocrático. Eu diria para os senhores o seguinte, uma linha de crédito no Banco do Brasil ou em qualquer outro banco, ela é mais ou menos burocrática, quanto será mais preciso ou não as informações cadastrais. Então, uma micro e pequena empresa que tem lá o seu cadastro organizado dentro do banco com limite de crédito calculado, ele tem acesso muito rápido, tanto de operações de capital de giro quanto de investimento. O nosso grande desafio é a atualização cadastral. Por isso estamos já conversando com o SEBRAE, com a Associação Comercial, com o CDL e todas as entidades, direto ou indiretamente envolvidas com essa questão do fomento do crédito, para que nos ajude orientando, facilitando a questão da documentação e atualização cadastral e junto com ela certidões e tudo mais. Então, fique certo que é todo o nosso empenho em dar resposta a essas duas questões que o senhor colocou. Hoje nós tivemos uma reunião aqui em Criciúma, envolvendo todos os administradores da Regional Criciúma. São 72 pessoas numa sala, ficamos de 9 da manhã até o meio da tarde discutindo diversos pontos, e um deles, muito bem abordado, né, Juvenil, foi a questão de operações com diligências, de operações que estão pendentes por falta de algum tipo de documento. Então tem toda uma nova orientação, uma política para que a gente consiga minimizar esse problema que o senhor colocou, com razão que procede em algumas situações. As suas considerações finais, nós já temos os tempos esgotados. Bem, quero agradecer imensamente a iniciativa da Câmara de nos proporcionar essa oportunidade de estar interagindo com representantes da sociedade, ratificar e retificar a nossa disposição em melhorar. Nós sabemos e reconhecemos aqui e acolá alguma falha, mas é nosso dever, nossa obrigação estar corrigindo. Mas, sobretudo, colocar o Banco do Brasil, um Banco Federal, a serviço de qualquer cidadão dessa região, seja do maior empresário quanto do menor e mais humilde cidadão que possa vir a necessitar do nosso serviço. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, senhores. Da mesma forma, gostaria de agradecer essa oportunidade de esclarecer alguns assuntos aí pendentes, algumas dúvidas, e colocar à disposição dos senhores, de toda a comunidade criciumense, a Agência Centenário, para que visitem a agência. A gente fez algumas alterações lá, nós treinamos o pessoal, preparamos um ambiente lá bem gostoso para atender vocês lá, dentro do tempo estipulado pela lei da Câmara. Obrigado. A Câmara agradece a presença dos senhores. A sessão está suspensa por até 2 minutos.
teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente. Registrar a presença da suplente vereadora Jaqueline, da esposa do Luiz Simões da Claudeci, ex-presidente do bairro Vila Zulema. Questão de ordem seguida da vereadora Tati Teixeira. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todo o público presente. Eu gostaria, senhor presidente, de comunicar, que terei que me ausentar da sessão, pois estarei participando da missa junto com as formandas da UDESC, onde nesta sexta-feira serei paraninfa da formatura, então gostaria de comunicar a minha ausência, deixar um abraço a todos aqui. Obrigada. Que reza por nós também, né, vereadora? Com certeza, pode ter certeza. A todos, votar todos. Terminada a tribuna livre, passamos agora para o horário político. Para uso desse espaço, conforme o expediente encaminhado a esta Casa, a Justiça Federal de Santa Catarina, representada neste ato pelo juiz federal Marcelo Cardoso da Silva, diretor do Fórum de Criciúma, onde fará uma exposição sobre os resultados obtidos pela Justiça Federal e sua importância para a comunidade. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentre ao plenário e tome assento junto a essa mesa diretora. Com a palavra, o nosso convidado. Gostaria de registrar os colegas vereadores, que eu tenho que me ausentar, mas o senhor Lauro continua os trabalhos aqui. Já pedi desculpa ao nosso juiz aqui, em virtude do compromisso que tem que representar essa casa. Muito boa noite a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Os juízes federais, diretores de foro da Justiça Federal em Santa Catarina, reunidos em Florianópolis em 6 de março deste ano, deliberaram iniciar uma série de visitas às câmaras de vereadores dos municípios que são sede de subseção da Justiça Federal, a fim de aproximar as instituições e, por intermédio da atenção dos representantes eleitos, prestar contas à comunidade sobre o trabalho desenvolvido pelas varas federais locais. A resolução considerou o inestimável apoio dos municípios das sedes à instalação e à manutenção das varas federais e juizados especiais federais, mediante destinação de recursos públicos e outras formas de colaboração política e administrativa. Em Criciúma, citamos a título de exemplo, a sociedade contribuiu com a instalação, ainda no final da década de 80, com a instalação da primeira vara federal em nosso município. Essas contribuições destinadas à Justiça Federal impõem o dever institucional de reconhecer expressa e publicamente o apoio recebido, que, não raro, implicou a decisão de postergar a execução de outros projetos, haja vista a limitação dos recursos municipais. Assim, em nome da administração do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e da Justiça Federal em Santa Catarina e de seus juízes e servidores, transmitimos a vossas excelências nosso muito obrigado. Outro objetivo de nossa presença aqui esta noite, já agradecendo o tempo de tribuna e a palavra que vossas excelências nos concederam, é trazer dados demonstrando que os investimentos trouxeram o retorno desejado. Instalada em 24 de junho de 1988, a Justiça Federal em Criciúma dispõe de 3 varas federais para atender a 26 municípios da região sul de Santa Catarina,
abarcando sua prestação jurisdicional mais de 500 mil pessoas, que fazem e são a razão de existir de nosso trabalho. O desenvolvimento da Justiça Federal em Santa Catarina encontra-se fortemente influenciado pelo próprio rumo histórico vivido a partir da redemocratização do Brasil, da promulgação da Constituição de 88, da reestruturação do Estado brasileiro e de suas relações com a sociedade. Em realidade, com o federalismo adotado pelo Constituinte, de caráter fortemente centralizador, operou-se uma grande concentração de questões de fundamental importância para a sociedade brasileira no âmbito da Justiça Federal, que, para fazer face aos desafios então expostos, sofreu uma verdadeira revolução jurídica, política, institucional e administrativa, com um crescimento e com um fortalecimento sem precedentes. As múltiplas questões jurídicas surgidas com os diversos planos econômicos de estabilização econômica, o incrível e complexo desenvolvimento da Seguridade Social, com especial destaque da Previdência Social e correlatas exigências de acesso à justiça, as crescentes e cada vez mais desafiadoras relações travadas no seio do sistema tributário nacional, uma alteração profunda da face do direito penal, que passa a enfrentar, de maneira até então desconhecida, a macrocriminalidade, a corrupção administrativa, a sonegação fiscal, os crimes do colarinho branco, o crime organizado. Tudo isso e muito mais passa a perfazer a matéria-prima de atuação diuturna da Justiça Federal. A subseção judiciária de Criciúma, além das grandes questões nacionais que nela encontram porto seguro do desenvolvimento, passou a enfrentar e enfrenta também específicos desafios surgidos das peculiaridades de nossas sociedades do sul de Santa Catarina. Talvez o mais sensível e dramático de todos seja a recuperação dos passivos ambientais decorrentes da mineração do carvão, cujos encaminhamentos e soluções são de fundamental importância para as atuais e vindouras gerações de nossa região. E aqui eu me permito parar um pouco na leitura de meu texto e informar que justamente a recuperação dos passivos decorrentes da mineração do carvão se encontra na primeira vara federal de Criciúma, sob minha responsabilidade, e hoje nós temos realmente a possibilidade de fazer as pazes e resgatar uma dívida histórica de décadas e mais décadas de destruição do meio ambiente. Por exemplo, ao final deste ano, esperamos entregar às populações da nossa região sul 648 hectares de áreas em condições ambientais em conformidade com a legislação, mas o desafio ainda é muito grande. Nós temos data para iniciar e data para encerrar as obras que estão em andamento. Temos 6.177 hectares ao total de áreas a serem recuperadas, 3 bacias hidrográficas a serem recuperadas e mais de 700 bocas de minas abandonadas. Mas eu posso assegurar aos senhores que, tendo em vista uma atuação também muito forte do Ministério Público Federal, nós teremos sim, e eu verei, e os senhores verão, não ficará algo para os nossos filhos, nem para os nossos netos, a recuperação dessas áreas em face das cobranças muito efetivas que estão sendo realizadas e também, é verdade, com a colaboração de todos os envolvidos. Pois bem, retorno ao meu texto. Destaque-se nessa mesma linha a firme atuação da Justiça Federal nas muitas questões previdenciárias de grande repercussão regional, com especial ênfase à proteção social dos mineiros. Senhor Presidente, senhores vereadores, a emenda 45 à Constituição estabeleceu como garantia fundamental a razoável duração do processo, o que significa obter uma solução em prazo que não seja causa, por sua única e exclusiva demora, da própria extinção do direito. Sabemos que essa situação ainda é ideal, que o Judiciário carece de estrutura e a legislação de reformas. Mas não olvidamos que não se pode esperar a situação ideal, pois as angústias das pessoas são reais. Se não se pode fazer tudo, algo deve ser feito, e foi feito. Com a vontade política de representantes com indubitável espírito público como vossas excelências, hoje é mais fácil e rápido para a população de Criciúma e região recorrer à Justiça Federal. Somente em 2008, as 3 varas federais de Criciúma julgaram 13.370 processos. Somos 5 juízes. Principalmente quanto às ações de natureza previdenciária
em que se discutem aposentadorias, pensões e benefícios percebidos pelo segmento mais carente da população, a Justiça Federal promoveu o pagamento, em 2008, de R$ 41.183.523,81, em precatórios e requisições de pequeno valor, em benefício de 8.420 pessoas. A média recebida ficou em torno de R$ 4.891,15, o que, pela dimensão da quantia e natureza do beneficiário, quase sempre foi empregado no comércio da região. Em Santa Catarina, os números são ainda mais superlativos. Cerca de 136 mil processos foram julgados e mais de 612 milhões pagos a quase 90 mil pessoas, com média de 6,8 mil por pessoa. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores, como dito, é direito constitucional e humano requerer a intervenção de um mediador isento para pôr fim ao conflito, seja promovendo um acordo, seja atribuindo a razão a um dos lados, com base em regras pré-definidas. Nos países democráticos, esse papel é exercido pelo Poder Judiciário, como todo serviço público, para que sua efetividade não se dilua em uma declaração de existência, são necessários prédios, equipamentos, pessoas. São necessários recursos que, em determinado momento, Vossas Excelências houveram por bem destinar à Justiça Federal. Esperamos ter correspondido às expectativas. Gostaríamos ainda de agradecer à Câmara Municipal de Criciúma pela sessão especial de homenagem que se realizou no dia 24 de junho do ano passado, que muito nos honrou. Agradecendo mais uma vez a oportunidade oferecida de vir a esta Casa Legislativa, desejamos a todos uma boa noite. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, o vereador quer usar a palavra, nós temos tempo sobrando. Com a palavra, o vereador Vampiro. Boa noite ao presidente, boa noite, doutor, boa noite aos demais vereadores e vereadoras, boa noite à comunidade aqui presente, a todos que nos assistem pela internet. Enfim, eu vim aqui só fazer um relato e parabenizar as ações da Justiça Federal na cidade de Criciúma. Eu, como advogado e judicante na área, realmente, quando você vai e adentra a Justiça Federal, você encontra uma justiça acessível, de um nível altíssimo, os serventuários bem treinados, bem remunerados e sempre prestando um serviço ideal à sociedade criciumense e à sociedade do Estado de Santa Catarina. Mais uma pergunta que eu venho a ter. Além do passivo ambiental, muitas multas pecuniárias de valores vultuosos são efetuados pela Justiça. E algumas entidades, na verdade, são beneficiadas por esses valores, né? São as penas restritivas de direito, enfim, tem vários tipos de pena. E quais os critérios utilizados e como se cadastrar para que uma entidade beneficente, seja o bairro da Juventude, enfim, seja alguma entidade, o Asilo São Vicente de Paula, seja, na verdade, credenciado com essa verba. Mas, de antemão, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador, pelas gentis palavras. Em 2007, houve uma especialização na Justiça Federal, incumbindo a primeira vara federal a responsabilização pela execução penal. Eu sou o juiz titular da primeira vara federal. A partir de então, nós estabelecemos critérios para a destinação desses recursos, em face das dificuldades que nós tínhamos. Recursos em volumes bastante reduzidos, por uma carência de entidades imensa. Então, o que foi realizado? Nós fomentamos projetos sociais com a máxima amplitude, espectro de alcance, e resolvemos não propriamente fazer um investimento de transferência do recurso, mas fazer com que o recurso seja destinado às atividades propriamente, para que, a partir das atividades, as pessoas obtenham os resultados. Exemplificando de uma forma bastante clara, por exemplo, nós temos um projeto junto aos PETs, que são os projetos, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é um programa federal que é realizado pelos municípios. E aqui em Criciúma, os PETs, aproximadamente, eu acredito, cerca de 250, 300 crianças, né, são albergadas por esse projeto. Então, nós criamos um projeto, inicialmente uma escola de leitura,
com uma educadora que trabalhava todos os dias da semana com os PETs, e também tendo em vista as deficiências graves do ensino público e também deficiências estruturais de muitas famílias, nós também criamos um projeto chamado Aprendendo a Aprender, que é uma pedagoga especial que trabalha com reforço escolar para essas crianças. Nós também trabalhamos com todos os asilos municipais de Criciúma, todos os asilos do município de Criciúma, melhor dizendo, e também com a Casa Valente de Davi, que trabalha com pacientes especiais. Então, nós temos um trabalho com uma psicóloga, que é um trabalho de socioterapia, que ela também faz atendimentos individuais, nessa difícil quadra da vida, para essas pessoas, e também é um trabalho diuturno, né? Nós temos também um trabalho que fazemos com os autistas. Nós desenvolvemos uma oficina de artesanato, que o nome do nosso projeto é Integrar é Possível, que também trabalha todos os dias da semana com os autistas. E agora vamos também fazer uma oficina de ecoterapia também para os autistas. E também nós temos um projeto também de desenvolvimento, que é um projeto profissionalizante de editoração eletrônica, que nós trabalhávamos com o CIP, né, o Centro de Internação Provisório, nós saímos de lá, mas trabalhamos hoje com o abrigo municipal, com a Casa da Criança e do Adolescente, e vamos ainda, e também com um dos PETs também, nós também temos um laboratório lá montado, para que essas crianças, digamos, né, e adolescentes sejam atendidos e com curso profissionalizante. Então, a ideia que nós temos ao invés de dar um pouquinho para cada um e não se chegar a lugar nenhum, nós resolvemos concentrar em projetos sociais que nós atingimos aproximadamente 500 pessoas por mês e com poucos recursos. Nós gastamos, ano passado, em 8 meses de projeto, R$70 mil, para atingir 500 pessoas diariamente sempre, né? Então, a nossa decisão foi nessa linha. A palavra à vereadora Romana Vemor. Dispõe de 5 minutos, vereador. Certo, vou ser bem breve. Boa noite ao doutor, representante da Justiça Federal e colegas vereadores, da comunidade aqui presente da Vila Zuleima. Depois a gente vai conversar, o amigo Adenésio também, que está aqui hoje, enfim, Salésio, boa noite a todos. Eu tenho acompanhado especialmente as ações do Ministério Público Federal e da Justiça Federal no que diz respeito às medidas compensatórias das mineradoras. E acho, né, louvável, interessantíssimo, acho que nós estamos avançando e esse passivo ambiental, ele de fato precisa ser resgatado, mas eu tenho uma preocupação, porque alguns desses PRADs têm sido feitos sem que haja uma articulação com os zoneamentos desses municípios onde tem havido essa recuperação. E às vezes a destinação de determinada área no plano diretor ou no planejamento territorial do município tem sido feito então para determinada atividade ou destinado para áreas habitacionais ou industriais, e os PRADs muitas vezes são feitos sem que eles deem condições adequadas para aquele uso definido. Então eu gostaria de chamar a atenção da Justiça Federal para que aprimorasse ainda mais, para que além de recuperar nos termos da lei, para que pudesse dar uma atenção especial para a destinação daquela área. Ou se não há destinação ainda, para que pudesse ser feito então o PRAD pensando no uso futuro, né, no melhor uso que o município poderia dar então para aquela região, porque daí a gente está otimizando, né, a ação de recuperação e o uso futuro da área. Então, essa seria uma questão, né, eu inclusive já tenho tido algum contato com o Dr. Darlan a esse respeito também, mas gostaria, né, de pedir que se pudessem dar essa atenção especial, que seria, acho que, de grande valia. E outra pergunta que eu gostaria de fazer, não sei se a resposta seria breve, mas se há já algum projeto no que diz respeito à recuperação das bacias, das 3 bacias aqui da região sul, né, que é um problema muito grande, as consequências maiores, a gente sabe, do valor, né, das águas, e especialmente a nossa região aqui, que já passou, né, por situações bem difíceis. Hoje existe uma barragem, mas enfim, compromete o bem-estar,
né, da população aqui de todo o Sul, mesmo que não haja a necessidade ou a falta de água, mas compromete o ambiente onde nós vivemos. Então, eu gostaria de saber o que vocês têm já planejado para a recuperação dessas bacias. E, no mais, parabenizar a atuação da Justiça Federal, essa atuação voltada a projetos sociais, isso, né, nos deixa... Eu não sabia que vocês tinham já essa especialização e esse tipo de atuação, então, parabéns. E colocar também a Câmara de Vereadores, né, à disposição, se nós pudermos colaborar ou contribuir de alguma forma, eu tenho certeza que seria desejo de todos os vereadores. Obrigada. Caríssima vereadora, eu agradeço muito também as gentis palavras. No que diz respeito especificamente ao uso futuro das áreas, nós temos hoje critérios bem definidos. Nós temos uma grande ação civil pública em andamento. Ela é uma ação civil pública que foi aforada em 1993 e nós estamos executando os comandos judiciais. E é algo realmente gigante. E para que nós pudéssemos ter um devido acompanhamento e promover as devidas cobranças, nós precisávamos que regras fossem adequadamente fixadas sobre como vai se promover a recuperação ambiental e também elementos para acompanhar se a recuperação ambiental gerará os efeitos esperados, especialmente dos recursos hídricos. Pois bem, no que diz respeito aos critérios, nós temos critérios homologados judicialmente, e no que diz respeito ao uso futuro das áreas, as áreas elas retornarão aos seus usos legalmente previstos, como, por exemplo, áreas que são de preservação permanente. A finalidade dessas áreas é ser de preservação permanente, portanto, não poderão ser objeto de nenhum tipo de exploração. E nós atendemos e seguimos, no caso, ao Código Florestal Federal. No que diz respeito às áreas que vão sofrer intervenções e poderão ser utilizadas economicamente, não há propriamente nenhuma limitação a não ser aquelas decorrentes das próprias obras de recuperação. E eu exemplifico. Existem áreas em que depósitos de rejeitos, eventualmente, em que haverá um selamento, né, por argila, uma recomposição, primeiro uma recomposição topográfica, um selamento de argila e uma recomposição do solo com implantação de vegetação. Essas áreas, especificamente, elas poderão ser utilizadas economicamente, de acordo com os planos diretores e demais normas incidentes, desde que o que for nela empregado, aplicado, não comprometa a recuperação. Ou seja, não será possível utilizar vegetação pivotante, também eventuais prédios ou atividades que forem realizadas, me parece que talvez nem se consiga fazer, porque tem que se manter a impermeabilização absoluta dos rejeitos estéreis. Então, existem sim critérios, os PRADs devem contemplar esses critérios, seguramente deve haver ainda, propriamente, casos mais dificultosos que nós teremos à frente, por exemplo, sobre a utilização para a agricultura, mas a questão é essa, essas áreas elas voltarão à economia, mas com certas limitações decorrentes das próprias obras de recuperação. E é importante que a população ficará sabendo por quê? Porque é determinada judicialmente a averbação na matrícula, a anotação na matrícula. Então, se alguém for comprar uma área em que aquela área foi objeto de recuperação ambiental, e hoje se gasta aproximadamente de 30 a 50 mil reais por hectare recuperada, saberá que essa área especificamente vai sofrer limitações administrativas, ou seja, não vai poder fazer qualquer coisa, terá limites, né? E no que diz respeito propriamente aos recursos hídricos, a recuperação das 3 bacias. A questão da recuperação do carvão, a parte propriamente atinente. As intervenções terrestres, digamos, de solo, elas são bem mais simples de realizar e são, do ponto de vista de engenharia, absolutamente realizáveis. É uma questão de dinheiro e tem que haver cobrança, evidentemente, e nós conseguimos fazer cobranças e estão sendo realizadas essas atividades. Mas nós só vamos ter uma recuperação efetiva quando as bacias hidrográficas, quando os recursos hídricos, no que diz respeito à acidez, pH, metais dissolvidos, nós atingirmos os níveis que são estipulados
pelas diversas resoluções incidentes, como as resoluções do CONAMA. E para isso, vereadora, nós constituímos, e por obra de uma atuação brilhante do Ministério Público Federal, que realmente é quem conduz a ação, de uma forma que merece os maiores elogios, foi constituído um grupo técnico nessa ação civil pública, e esse grupo técnico, ele faz campanhas de monitoramento. Nós temos aproximadamente, quase, eu acredito, 200 pontos de monitoramento nos rios. Nós temos dezenas de pontos também de monitoramento de subsolo, por intermédio de piezômetros. Nós temos diversos elementos também de monitoramento biológico e de flora, para que seja acompanhado, né? São dezenas de mapas e relatórios, para que a gente possa acompanhar anualmente o desenvolvimento desse trabalho de recuperação. Todo ano, no mês de outubro ou novembro, nós fazemos audiências públicas. Já convidamos os senhores, nesse ano será no dia 28 de outubro, a nossa audiência pública, em que nós vamos trazer propriamente os resultados desses monitoramentos. Do ponto de vista dos recursos hídricos, ainda é muito incipiente, é muito inicial ainda a resposta, mas a recuperação só vai estar encerrada quando nós tivermos os recursos hídricos recuperados. Isso vai custar bastante dinheiro e nós não temos nenhuma dúvida de que não importa, esses recursos serão investidos. Por exemplo, desculpe, já estou me estendendo, mas a União ela foi chamada a recuperar as áreas da Treviso e as áreas da CBCA. Então a União ela ingressou com 5 milhões de reais só para os estudos esse ano, e ela está ingressando com 12 milhões de reais ano que vem, né? Nós temos áreas muito complexas, como a Vila Funil também, né, que faz parte aqui em Siderópolis, que é realmente uma situação horrível do ponto de vista ambiental e hídrico, talvez a área mais complexa, e só o estudo para fazer uma visão do que está acontecendo custou aproximadamente 530 mil reais. E agora nós vamos executar, que são milhões e milhões de reais, mas vai ser executado. Isso nós vamos garantir. Mais alguém quer fazer outra palavra? Então, nós deixamos o doutor para que faça as suas considerações finais. Agradecemos, a casa sempre à disposição. Faça de conta que a casa aqui é sua, é a casa do povo, mas é a nossa casa, é a sua casa. Agradecemos bastante, foi de bastante valer a sua explicação, passar para nós tanto conhecimento que a gente ainda não tem esse conhecimento. Bem, muito obrigado pela acolhida dos senhores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público demais aqui presente. A Justiça Federal tem, sim, um dever de trazer seus resultados, suas atuações, e também ela tem como dever ouvir as críticas e as exigências da sociedade para que cumpramos nosso dever de sempre melhorar. Nossa iniciativa esse ano, nós estamos indo a todas as câmaras de vereadores para trazer uma palavra de transparência e de agradecimento aos senhores. Pretende se repetir nos próximos anos, e a Justiça Federal também gostaria muito de que a sociedade de Criciúma acompanhasse também e fiscalizasse também o que fazemos. Nós temos muitas questões que são muito importantes para a comunidade, são questões que não são acompanhadas pelos órgãos de imprensa, que não noticiam, mas que eu acho que cada vez mais devem ser do conhecimento, e nós temos que pensar na Justiça Federal mecanismos mais criativos, digamos, de publicidade do que nós fazemos. Porque eu gostaria mesmo que, por exemplo, uma pessoa que mora na beira de um rio X, por exemplo, que ela tivesse conhecimento que existem atividades ali de recuperação ambiental, por exemplo, e que ela se transforme, digamos, num parceiro da fiscalização. Que ela diga, porque ela é a principal testemunha, é a pessoa que sofre diretamente aquela situação de degradação, que ela participe justamente trazendo aportes sobre o que se realiza. Eu vou com muita frequência às áreas em recuperação e tento ter esse contato com as populações. Isso eu acho que é fundamental, e eu acho que o Poder Judiciário tem muito a ganhar em estabelecer critérios criativos, que ainda as nossas soluções processuais ainda são muito formais.
mas temos muito a avançar e gostaria de agradecer mais uma vez essa possibilidade de conversar com a sociedade, e os senhores representam a sociedade de Criciúma. Muito obrigado, então, muito boa noite aos senhores. Nós vamos suspender os trabalhos por 2 minutinhos, já voltamos em seguida. Fiquem à vontade. Rapidinho. Reabertos os trabalhos, passamos agora para o horário político. Grande expediente. Questão de ordem cedida ao vereador Ivan. Senhor presidente, na qualidade de presidente da comissão de acompanhamento em relação ao Hospital Santa Catarina, eu convoco os senhores vereadores que fazem parte da comissão para que amanhã, às 9h30 da manhã, nós possamos fazer uma reunião, uma convocatória para que a gente possa conversar com 2 pessoas que a gente relacionou, para que a gente possa ter, a partir dessa reunião, acredito que seja a última, e a gente já possa emitir um relatório a respeito dos trabalhos realizados por essa comissão. Então, fique os senhores vereadores convocados para amanhã, às 9h30 da manhã, aqui no plenarinho desta casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Pediria ao secretário, então, que fizesse a leitura do grande expediente. Sessão do dia 16 de 6 de 2009. Indicação 240/09, de autoria do vereador Ciro Sirimbelli. Assunto: pavimentação asfáltica da rua José Nazareno, bairro Quarta Linha. Indicação 241/09, de autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto: pavimentação asfáltica da rua Blumenau, bairro Santo Antônio. Requerimento 064/09, de autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto: envio de expediente à senhora Noemi Aparecida Lemes, gerente de desenvolvimento urbano da Caixa Econômica Federal, bem como a secretária do Sistema Social da Prefeitura Municipal de Criciúma, Giovânia de Sá Rodrigues, e ao senhor Giuliano Colossi, arquiteto e urbanista da Secretaria do Sistema Viário, convidando-os para comparecerem nesta casa no dia 23 do corrente, terça-feira, utilizando-se do horário político para exporem a realidade dos fatos referentes às obras do projeto Habitar Brasil. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 242/09, de autoria do vereador Antônio Manuel. Assunto: reforma do Parque Infantil localizado na rua Tapajós, bairro Argentina. Indicação 243/09, de autoria do vereador Antônio Manuel. Assunto:
patrulhamento e revestimento com material consistente nas ruas do loteamento Poçamói, bairro Argentina. Indicação 244/09 de autoria do vereador Antônio Manuel. Assunto: limpeza nas bocas de lobo da rodovia Leonardo Bialek. Indicação 245/09 de autoria do vereador Antônio Manuel. Assunto: construção de rótula na esquina da rua Antônio Daré com a rodovia SC 443, bairro Próspera, bem como a reabertura da rua Antônio Daré interligando com a rodovia Manuel Delfino de Freitas. Requerimento 065/09, de autoria da vereadora Romana Remor. Assunto: envio de expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando informações acerca da existência de áreas de terra do município que possam ser permutadas com a atual área onde se encontra instalado o Centro de Internação Provisória CIP, antiga Casa do Caminho, de propriedade do governo do estado, possibilitando com isto o aproveitamento daquela área para ser usada pela comunidade daquela região. Em discussão, o requerimento. Com a palavra a vereadora Romana Remor. Dispõe de 5 minutos. Senhores vereadores, em especial a comunidade da Vila Zuleima, eu gostaria que nós pudéssemos abraçar esse assunto definitivamente, porque essa situação da Vila Zuleima vem se arrastando há muitos anos. A Vila Zuleima convive há mais de 2 décadas com um local que abriga menores infratores. E chegou num ponto onde a intenção do governo do estado, até por decorrência de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, tinha a intenção, então, de transformar aquele CIP, aquele Centro de Internação Provisória, num centro de educação regional, que aumentaria muito a capacidade, vereador Zilli, de abrigar menores infratores. Então, hoje, há 12 menores infratores lá, eles passariam a ter até 80. E aí, enfim, fariam todo o trabalho com medidas socioeducativas, etc., alegando que haveria maior segurança. O fato é que aquela comunidade já vem fazendo o seu sacrifício, convivendo com aquela instituição no seio da comunidade, do lado de casas. E há muitos incidentes de fugas, de brigas internas, onde à noite os moradores ouvem prantos, gemidos, gritaria, e aí vem a polícia militar, e vem, enfim, todo tipo e toda sorte de confusão. Eles já tiveram que conviver com um helicóptero sobrevoando em busca de menores que haviam fugido. Eles tiveram que conviver com esse policiamento ostensivo na frente das suas casas, com crianças à noite ouvindo as confusões que ocorreram lá, com pessoas que moram logo ao lado, vereador Lauro Pirola, inclusive passando por constrangimentos, assim, de ver gestos obscenos, ou de ouvir palavras de baixo calão por parte dos internos. Então, realmente, aquele local não é adequado. E não precisa me estender aqui, é só deixar a pergunta: quem gostaria que na sua comunidade houvesse uma instituição daquelas? Por outro lado, é uma instituição necessária e, obviamente, também não preciso eu aqui me estender a inúmeras matérias de jornal. Basta a gente colocar na internet CIP Criciúma e a gente encontra ali tanto matérias dos incidentes que já houveram, das fugas e das brigas, quanto também da inadequação da instituição. Ela não oferece segurança, ela não oferece as áreas adequadas para medidas socioeducativas, para a prática de esportes daqueles adolescentes, ela não tem estrutura de recursos humanos adequada. Então, de fato, é necessário haver um centro de educação regional para colocar esses menores infratores. Só que a comunidade entende que lá não é o local. E eu acredito que não só a comunidade, mas que é pensamento também comum desta casa, que lá não é o local adequado. Pois bem, no início deste ano, nós fomos até a Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Estado, onde, junto ao secretário Justiniano, a comunidade colocou todas essas razões,
essas contrariedades, né, e os incidentes que acontecem pelo CIP estar instalado lá no seio da comunidade. E o próprio secretário Justiniano, que tem que cumprir um TAC, vereador Luiz Fernando, e que está correndo uma multa diária por não viabilizar a construção desse SER, ele próprio entendeu os argumentos da comunidade. Então, nós temos aqui uma situação onde há duas necessidades. Primeiro, é indiscutível a necessidade da construção desse SER, não é, vereador Toninho? Para que tenha um local adequado e seguro para esses jovens, para que eles possam ser reeducados, enfim, para que eles tenham o tratamento adequado. Mas é necessário também que a Vila Zuleima seja compensada desses anos todos que teve que conviver com o CIP. Então, o secretário Justiniano abriu a possibilidade de fazer permuta com o município. O que nós precisamos? Que o município procure, encontre uma área para permutar com o CIP. Então, o município assumiria aquela área para fazer uma creche, ampliar a escola municipal, enfim. Uso e serviços públicos lá, há carências mil. Então, com certeza, eles conseguiriam dar um bom uso. Nós precisamos que a administração municipal identifique essa área, converse com o governo do estado e realize essa permuta para atender a necessidade dos jovens infratores, para cumprir o TAC e também para compensar a Vila Zuleima, né, desse sacrifício que tem feito ao longo desses anos. E eu tenho certeza, né, que os vereadores vão aprovar esse requerimento, e não só isso, só para finalizar, vereador Lauro, gostaria então que a casa pedisse uma reunião com o prefeito, em nome da Câmara de Vereadores, gostaria que vocês abraçassem a Vila Zuleima, abraçassem essa causa e que nós fôssemos lá para então encaminhar junto com o prefeito essa permuta junto ao Estado, ao governo do Estado. Muito obrigada. Tudo bem. Será atendido de pronto, vereador. Vou marcar os outros que temos. Com a palavra o vereador Pastor Gerges. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, comunidade da Vila Zuleima, meus amigos, alguns irmãos na fé, Deus os abençoe. Gostaria de dizer para a vereadora Romana, parabenizar por esta luta que já vem há algum tempo, também dizer que eu já abracei essa causa, assim como todos os vereadores, com certeza. Você deixou um exemplo muito claro aqui, ninguém ia querer uma instituição dessa ao lado da sua casa, ali na sua rua, porque na verdade o CIP tem sido um problema muito sério há muito tempo, porque eu tenho conhecimento do CIP, conhecimento de perto mesmo da situação, e o CIP nunca recuperou ninguém naquele lugar. Não tem um jovem que eu conheça que passou por lá que foi recuperado, porque na verdade não existe nenhum trabalho socioeducativo, não existe nenhum trabalho de reabilitação do jovem, é uma prisão. É uma prisão mal feita. Por isso que, em função disso, sempre acontece uma fuga, um incidente, e a Vila Zuleima passa por isso há muito tempo. Eu morava ali, minha mãe mora na Vila Zuleima até hoje, então eu tenho propriedade para falar, porque aquele lugar realmente é bem difícil, é complicado. Lá é um acampamento, é um lugar onde as pessoas param durante um tempo, faz uma bagunça, faz uma baderna, terrorizam aquela região, aquela comunidade, e depois saem, voltam para a rua, cometem outros delitos, depois voltam, e assim um círculo vicioso, ou seja, não está servindo para nada. Me desculpe se eu estou aqui equivocado nas minhas palavras, mas o CIP não serve para nada, e serve para dar descanso para delinquente. Descanso só, vou descansar um pouco, fica aí 1 mês, 2 meses sem usar droga, se fortalece aí, se alimenta, recupera as tuas forças físicas e mentais, e depois volta para a rua para fazer tudo de novo. É isso que acontece no CIP. Então a gente tem que ver isso, e realmente temos que abraçar sim, com veemência, para que isso se defina de uma vez por todas, porque já está se arrastando há algum tempo. Eu não sabia nem que pé estava isso, mas pelo jeito as coisas não andaram. Andaram na disposição, na iniciativa da comunidade, da vereadora Romana, andaram sim, na questão teórica da luta, no que diz respeito a reivindicar que eles façam esse SER em outro lugar, e que o CIP saia de lá. Porque vocês vejam bem,
Existem lá no máximo 12 pessoas, quer dizer, não existe isso. 5, 6, 8, mas a capacidade são para 12 pessoas. E acontece o que acontece. Você imagina colocar 80 pessoas naquele lugar? É um absurdo. Isso é quase que... É um absurdo. É assim, 12 pessoas, fogem 4, fogem 3, fogem 2. Agora colocar 80 num lugar sem estrutura, sem capacidade nenhuma. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Na verdade, e se passar esse projeto que tramita no Senado, que vai e volta, sai e entra, mas está por lá, da pena, né, que mexe lá no direito penal, que a pena para menor idade, se passar isso, então, o CIP vai ficar superlotado, com 120, com 200, com 300 pessoas, assim como já está superlotada a nossa penitenciária. Então, nós realmente temos que trabalhar muito forte nisso. Eu já abracei essa causa no meu coração há muito tempo, mas agora, de forma efetiva e concreta, eu também convido, né, mas num tom de convocação, aos vereadores dessa casa, para que a gente participe e que esse povo da Vila Zulema tem sido um povo heróico, um povo que, se fosse da minha índole, já teria feito uma revolução, porque é insuportável o lugar. Tem crianças, tem adolescentes, tem famílias inteiras naquele lugar que estão a todo tempo apavorados, em pânico, porque a qualquer momento alguém pode sair a 1000 daquele CIP e entrar numa casa daquela lá, estuprar uma daquelas crianças, tantas coisas podem acontecer. Não estou trazendo aqui um quadro dramático, não, porque essa é a realidade que existe na Vila Zulema. Eu gostaria realmente de enfatizar o que a Romana disse e que nós possamos nos reunir e colocar essa questão em pauta e não parar de falar e não parar de lutar até o fim, até solucionar esse caso, que vai ser bom não só para a Vila Zulema, porque vai para a Vila Zulema hoje, daqui a pouco superlota, vai para outro bairro de Criciúma. E isso não pode acontecer. Obrigado. Com a palavra o vereador Luiz Fernando Cardoso, dispõe de 5 minutos. Boa noite novamente, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras novamente. Boa noite, vereadora Romana. Parabenizar por esse requerimento. Realmente, quem o conhece e quem conhece a comunidade sabe a importância que tem essa presença maciça aqui, que nos comove. Eu acho que é isso que é importante, Biriri, é a presença. E eu vejo uma situação muito similar ao do Jardim Maristela. Uma comunidade unida, uma comunidade batalhando e querendo efetivamente que saia do seu lado, não uma coisa que é regulamentar, ela é uma coisa que não é regulamentada. Aquilo não é CIP, é CID, é Centro de Internação do Delinquente, porque não tem nenhuma reestruturação, não é provisório e, na verdade, o que acontece lá, muitas barbáries acontecem e é uma insegurança só, é uma prisão sem grade e sem guarda. Então, na verdade, não tem nenhuma reestruturação socioeducativa, não tem nada. Na verdade, vereadora Romana, eu entendo mais pertinente que nós possamos dar uma nova dinâmica para essa área. O que nós poderíamos propor, e aqui eu venho, na verdade, como sugestão. A Prefeitura já recebeu do Governo do Estado um chamamento para desocupar, na verdade, a área do Balé Mazovski. O governador ligou para o prefeito e solicitou que ele retirasse num curto espaço de tempo. O que nós poderíamos lá gesticular, todos em conjunto, é para que naquela área fosse uma grande creche. Eu acho que aí todo mundo sairia ganhando, eu acho que não teria periculosidade para ninguém, seria efetivamente numa área que é central da cidade, ela faz o eixo do Laranjinha, do Rio Maina, da Grande Santa Luzia, né, Salazinho? Eu acho que ela pegaria uma grande área, eu acho que nós temos que chegar com uma proposição, porque pedir permuta de área sem um caso concreto, fica muito na discussão e ninguém vai para frente. Eu acho que nós teríamos que chegar lá, eu acho que todos nós vereadores, como nós fizemos no Jardim Maristela, que tanto é que está no Ministério Público, mas nós intervimos, nós fizemos audiência no local, nós fomos às entidades representativas e nós buscamos, enfim, através de medidas fortes e compensatórias e reais, que pudesse ser, na verdade, viabilizado isso. E eu não tenho dúvida que precisa ser viabilizado, porque o pastor Gerves fala muito aqui, e eu entendo que muito dos problemas vem do seio familiar. Tem gente que não tem nem família. Tu imagina, tem gente que tem problema com família, tem gente que não tem pai nem mãe, e colocam, na verdade, a culpa sempre
a culpa é sempre na falta de polícia. Gente, o que nós estamos vendo é o seguinte: roubaram o supermercado Lisandro ontem, tinha menor envolvido, já automaticamente foi preso. Só que o que está acontecendo? É uma insegurança total. Temos situação de estupro, menor envolvido. Então não são menores, são bandidos. Infelizmente é isso que está acontecendo, porque não tem o quê? Não tem praça pública para fazer esporte, não tem cadeiras extracurriculares nas escolas municipais e estaduais, para que essas pessoas saiam melhor formadas de lá e fiquem ocupadas, não na rua, mas sim dentro da escola, no cercado, com professores capacitados. Eu acho que os projetos da nossa cidade é que precisam ser alavancados, somente em Roma, que precisam ser alavancados no sentido de a gente dar uma educação, dar uma oportunidade, dar projetos de integração, seja via internet, seja via esporte, nesses bairros mais carentes. Porque isso tá, os bairros mais carentes, pastor Jefferson, está uma grande fábrica de delinquente. Infelizmente é isso que a gente acontece. Quem passa por lá, e o senhor passa muito, o vereador, a vereadora também anda bastante para lá, e o Camisa, todo mundo que anda lá sabe disso, tem esse tipo de problema. Então eu acho que além de nós intervirmos nos projetos sociais de praças, de melhor esporte, de adequação, nós deveríamos chegar, Romana, lá com alguma coisa já amarrada, porque nós chegamos pedindo permuta, o prefeito não vai querer ceder, o outro não vai querer ceder, e assim a gente vai ficar nessa briga de 20 anos. Nós devemos chegar lá, eu acho, com uma forma mais concreta de pedido, para que coloque também checkmate, e a gente, com certeza, tem uma solução. Vereador, nessa linha, então, eu reforço o pedido aqui para a mesa, para que marque uma audiência da Câmara de Vereadores com o prefeito, para a gente, de repente, a gente leva essa alternativa para ele, para que ele possa, junto com a Câmara, então, ajudar-nos a nos dirigir até o Estado, levando já essa alternativa. Mas seria importante trazer o prefeito também, para que ajudasse, né, e juntasse a voz dele à nossa, porque eu tenho certeza que com uma sinalização, né, da prefeitura e com a boa vontade deles, as coisas caminham com mais vigor. Muito obrigada, vereador, pela parte. Parabenizar, então, a vereadora Romana. Essa luta não é da vereadora Romana, não é da Câmara de Vereadores, é da cidade de Criciúma, porque o bairro merece, o bairro tem que ser assistido. Muito obrigado. Vereador Zílio, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, mais uma vez, comunidade da Zulema, e eu vejo aqui o ex-vereador Luiz Simões, que desde a sua passagem para essa Câmara já brigava, lutava, defendia uma estrutura melhor para o bairro Vila Zulema. Não é só o CIP. A Vila Zulema está abandonada. Tem estrutura, pavimentação, saneamento básico, o ginásio de esporte, quer dizer, eu acho que tem que olhar, o poder público tem que olhar com mais carinho a Vila Zulema. É uma comunidade unida, uma comunidade agregada, participativa. E nós temos que fazer nossa parte aqui na casa, vereadora. Vossa Excelência já levantou essa situação no começo da legislatura e nada foi feito ainda. Eu acho que são formadas algumas comissões temporárias na casa. Eu acho que nós devíamos formar uma comissão temporária e esgotar todos os diálogos, conversações com o prefeito, né, e com o Estado junto. Por que não uma comissão nessa casa com o prefeito e irmos novamente fazer uma proposta a levar ao governo do Estado? E isso nós vamos fazer. Nós temos que ter um fórum aqui, permanente nesse sentido. Porque se nós não envolvermos a casa, às vezes as coisas não andam. Às vezes a situação só é dar andamento, vereador Jefferson, controlamente existe uma pressão dessa casa aqui, por cima do poder público, estadual, municipal e federal. Eu vi outro dia uma entrevista do nosso presidente Lula. Vamos investir em escolas. Investir em escolas hoje, nós estamos deixando de construir penitenciária e cadeia daqui a 10, 12 anos. Então é isso que nós temos que investir, vereadora. Realmente nós temos que buscar um terreno, uma alternativa, de tirar o CIP de lá e construir afastado. Nós temos lá São Domingos, uma área tão grande lá, que a penitenciária sul, lá deve ter área sobrando, área do município. E posso fazer essa permuta
né? E que ali seja construído um grande colégio, uma grande creche, um colégio municipal, estadual, que a região precisa, né? Investir em educação é investir na vida, é investir na família, né? Então acho que nós temos que realmente sair daqui hoje com uma posição firme, né? Que as medidas compensatórias, pelo que tudo que aconteceu hoje, pela desvalorização daquele bairro, pela implantação do CIP, é que realmente seja feita uma rede de esgoto, canalizar, que tenha lá a pavimentação digna, que tenha lá um campo de futebol, vai investir no lazer, o ginásio, o centro comunitário, enfim. A Vila Zulema precisa de tudo isso, né? E tudo passa por essa casa, desde que nós possamos pressionar o poder público municipal, que se nós deixarmos apenas com requerimento, vereadora, só requerimento que nós estamos discutindo nessa casa aqui, vai ficar por isso mesmo. Agora, se nós irmos à prefeitura, vereador, essa comissão, pode ser os 12 vereadores, né, exigir do poder público realmente uma solução, não vou dizer imediata, mas que realmente se começar a discutir um grande projeto nesse sentido. Tantos projetos nosso prefeito tem aí hoje, né, de obras aí, de aproveitar. Então, essa oportunidade de convênios, de recursos que vem para Criciúma, que realmente, se não tiver uma área disponível, que adquira uma área disponível, realmente faça a permuta. Eu acho que tem que estar os três poderes, o poder municipal, executivo, legislativo, e o secretário de Estado, da Justiça, a Cidadania, enfim, as pessoas competentes para discutir esse assunto, para que realmente nós não discutimos aqui, e na prefeitura, e depois no Estado. Nós estamos perdendo, então, sem ganhar tempo. E para isso, formar uma grande comissão em conjunto e, para Florianópolis, trazer o secretário aqui e discutirmos aqui numa audiência pública, numa reunião, realmente com a participação, e tenho certeza que a Vila Zulema estará presente e vai nos ajudar nessa situação e a solução dos problemas da Vila Zulema. Obrigado, senhor presidente. Eu amo. Eu só gostaria, para completar, e fazendo uso disso que a lei me permite, de falar daqui onde eu estou, não que eu queira ser mais do que ninguém, mas é a lei que eu tenho, a lei é essa. Eu gostaria de falar para o pessoal da Vila Zulema, que claro que eu estou por dentro da situação lá. Estou por dentro e estou bem por dentro. Só que esse era o momento que eu estava esperando, que essa casa todos os vereadores se acordassem, porque aqui dentro nós fizemos um trabalho, desde que eu cheguei, a proposta que eu fiz foi para que todos se unissem em torno da comunidade. Mas quando um só se une, os outros não têm conhecimento, o outro sai para um lado, o outro sai para outro, ninguém sai ganhando. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos marcar sim todos os vereadores, vamos marcar uma audiência com o prefeito, vão ser convocadas as lideranças lá do bairro de vocês, sejam 6, 8 ou 10, e isso não vai ficar parado, isso vai continuar, isso eu prometo e nós vamos fazer. Essa reunião com o prefeito, vamos fazer, vamos procurar um caminho, e vamos acabar com essa história de uma vez da melhor maneira possível. Mas nós todos unidos, todos têm que ganhar. A comunidade em primeiro lugar e a Câmara de Vereadores, os 12 vereadores. Dessa forma vai funcionar. Se não for assim, não funciona. Era o que eu tinha. Muito obrigado e muito obrigado pela presença. E compareçam sempre. E nos cobrem, que nós temos aqui para isso. Então nós estivemos lá pedindo voto, sim. Eu tive, todos nós estivemos lá. Vocês têm toda a razão de fazer isso. Isso aqui nós tínhamos. Não havendo mais quem queira discutir esse assunto, então, vai à votação. Os contrários se manifestem. Favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Tem uma indicação mesmo. Indicação 246/09, de autoria do vereador Luiz Fernando Cardoso. Assunto: patrulhamento na rua Tupinambá e Tupinaqui, no loteamento Bittencourt. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura. Eu que faço. Tanto faz. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 028/09, de autoria do vereador Luiz Fernando Cardoso, cria nova zona de estacionamento rotativo na lei
número 3.536, de 31 de dezembro de 1997. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei PL 03909, de autoria do vereador Círio Sirimbelli, que declara de utilidade pública a Associação de Caridade Fanuel. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em votação. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 22 do corrente, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos.